Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Lira e vim trazer aqui mais um conteúdo interessante, analisando até de uma forma crítica, porque as pessoas têm uma visão limitada do que é planejamento tributário. Então, você que gosta da área de tributos, você que quer trabalhar com planejamento tributário, fique ligado nessas informações, nesse conteúdo, que ele vai abrir a sua mente no conceito do que realmente é planejamento tributário. Como você efetivamente chegar na empresa para prestar consultoria de planejamento tributário. É com um olhar, como eu costumo dizer, um olhar muito mais amplo. Eu vou trazer para vocês aqui uma visão holística do planejamento tributário. E não assim uma visão simplória, como é colocado apenas como praticamente escolhas de regime. Planejamento tributário não tem nada a ver apenas com escolha de regime. Então vamos lá, vou trazer um materialzinho aqui para vocês, compartilhar com vocês o material, para que vocês possam enxergar e a gente entender o que é planejamento tributário. Olha, se a gente vai de um aspecto técnico jurídico, né, a gente entende que planejamento tributário é um processo de escolha de uma ação não simulada. O que é isso? Que você não vai inventar o fato econômico. Efetivamente, o fato econômico existe. Aquele é o fato econômico. Aquela empresa realiza aquela atividade de fato. E não você fazer simulações, manipulações, seja de ilações em relação a fantasiar a existência de uma empresa que, na verdade, não existe e você, na verdade, está somente passando recursos para lá para pagar menos imposto. Então, isso aí não é planejamento tributário. Então, a gente já pode entender que planejamento tributário ele é feito em cima de um compliance, ou seja, ele é feito em cima na legalidade. Então, o próprio conceito de planejamento tributário já nos traz essa informação. Tá? É uma ação não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, visando direto ou indiretamente a economia de tributo. Só que quando a gente olha esse conceito, eu acho um conceito muito simplista, muito simplório. Por quê? Porque no momento que você só olha a economia de tributo, você deixa de olhar efetivamente outras áreas da empresa que serão afetadas por esse planejamento tributário. Por quê? Veja, eu posso economizar o tributo. Eu pagava 10% de tributo, posso trazer minha carga para 5%. Mas necessariamente não quer dizer que meu lucro vai aumentar em 5%. Muito pelo contrário, possa ser que meu lucro ele reduza em 10%. Como, Fábio? E é aí que eu vou colocar para você. Por quê? Porque todo planejamento tributário ele tem quatro objetivos a serem atendidos. Né? Quatro, né? Atender quatro objetivos. E quais são eles, Fábio? Quais são esses objetivos? Para onde eu devo olhar? Porque eu pensava que era só um, que era a redução da carga. Se eu planejasse, se eu modelasse e colocasse cenários com redução de tributos, eu pensei que eu estava fazendo um planejamento tributário. Não. Não adianta você reduzir tributo, por exemplo, e aumentar outros custos. Por exemplo, custos operacionais. Então, para que você faça um planejamento tributário holístico, você tem que olhar para quatro áreas. Vamos lá, vamos estudar as quatro áreas. Primeiro, claro, todo planejamento tributário tem que ter a otimização tributária. Eu tenho que realizar um planejamento com foco em reduzir o tributo. Mas o problema é que não é só reduzir o tributo. Eu quero enxergar esse tributo, essa redução, no meu resultado, efetivamente. Então, se eu for fazer um planejamento de tributação indireta, ou seja, tributação sobre o consumo, quando chegar a minha redução, quando eu for realizar, quando eu chegar lá no finalzinho do meu fluxo, seja do meu resultado do fluxo de caixa, ou seja do meu resultado econômico, eu preciso enxergar essa redução. Se eu reduzir 50% da minha carga tributária, eu preciso também enxergar esse mesmo percentual no aumento do meu lucro, tendo em vista que tributo é despesa e a despesa reduz o lucro. Então não adianta eu ir lá fazer um planejamento tributário, só olhar para a carga. Eu tenho que entender se realmente entender, não, eu tenho que fazer com que essa redução se espelhe no lucro, na margem operacional da empresa. Mas, Fábio, eu não estou entendendo. Se eu reduzir tributo, automaticamente não vai reduzir o lucro, vai aumentar o lucro da empresa? Não. Você pode propor, talvez, um planejamento tributário, uma redução de carga, que, por exemplo,
você queira, você percebeu que existe um incentivo tributário em um determinado município, que vai reduzir o ISS de 5% para 2%. Então, você precisaria levar aquela empresa para aquele município ao lado. Tudo bem, você leva aquela empresa para aquele município ao lado. Aí a equipe fica longe, você vai continuar com a mesma equipe ou efetivamente vai contratar locais? Eu contratar locais, só que locais a mão de obra é desqualificada, podendo gerar erros na sua operação que você vai pagar multa e automaticamente diminuir a sua margem de lucro. Você pode ter que buscar gente de fora mais qualificada, que vai aumentar o custo. E aí talvez você tenha que, para que essas pessoas se achem atrativo para vir, tem que ter maiores salários, tem que ter custo de moradia ou algo do gênero. Então perceba, eu vou fazer o meu cenário da redução da carga, mas eu tenho que entender que eu também tenho que otimizar a operação. Se eu inchar a operação, o que eu estou ganhando na carga tributária, eu vou perder em outras despesas operacionais. Então, eu olho para redução de custo tributário, mas tenho que entender qual o impacto dessa redução. Vai alterar a minha operação efetivamente? Vai aumentar, por exemplo, a operação logística no que se trata, por exemplo, de mercadoria? Eu vou propor para o incentivo que eu vou para tal estado, ok. E se for no sertão daquele estado, o incentivo ainda é maior, especificamente. Então, eu vou para lá. Ok. Onde estão localizados os seus clientes? Os meus clientes são localizados na capital de outro estado. Então, eu vou reduzir a carga tributária, mas vou aumentar o custo logístico. Qual o impacto? Quanto é que realmente eu vou ganhar no final? Ou não vou ganhar? Ou vai ficar pior ainda? Eu vou reduzir ainda mais a minha lucratividade. Então, perceba, você olha para a parte de gestão tributária, também você olha para a otimização operacional da empresa. Todo o seu planejamento tributário tem que olhar para a redução e para a parte operacional. Mas não é só isso. Você precisa ir além. Você precisa também olhar para as finanças da sua empresa. Como assim, Fábio? Tributo não é uma despesa? Despesa, ela não está dentro do cálculo da performance, ou seja, do lucro, ou seja, receita independente de receber, despesa independente de pagar, eu tenho performance financeira. Então, se eu reduzo a minha despesa, eu estou tranquilo. Não é bem assim. Às vezes, você pode reduzir economicamente, mas gerar problema no caixa da tua empresa. Ou seja, quando eu faço um planejamento tributário, eu tenho que entender qual é o impacto operacional e qual é o impacto no financeiro. Vejamos, você vai para uma modalidade tributária, onde essa modalidade tributária ela tem duas opções, caixa ou competência. E aí você, às vezes, para não ter esse controle específico dos valores por nota, como é exigido pelo fisco, para não ter esse controle e você não se perder, você prefere pagar por competência. Contudo, porém, entretanto, todavia, você é uma empresa, uma clínica médica que trabalha muito com plano de saúde, e quando você presta serviço desse mês, no outro mês você fatura, e no outro mês eles avaliam efetivamente, faz uma auditoria no seu faturamento, para depois efetivamente você receber no terceiro mês. Ou seja, você tem um prazo médio de recebimento de 90 dias. Só que na hora que você emitiu a nota fiscal, você já pagou o tributo, se for por competência. Já houve o fato gerador do tributo. Então, precisamos avaliar efetivamente qual é o impacto no caixa da empresa. Será que é interessante, por exemplo, eu optar pela modalidade de lucro real pago por estimativa mensal, lucro real anual pago por estimativa mensal, o balanço suspensão ou redução? Por exemplo, é muito bom para os bancos fazerem pagar por estimativa mensal. Por quê? Porque a presunção de lucro na estimativa é que nem o lucro presumido. Então, a presunção fica mais baixa do que o lucro. O banco tem quase 60% de lucro e vai pagar numa presunção de 32% durante todo o ano. Então, automaticamente, durante todo o ano, ele vai desembolsar menos caixa, vai poder pegar esse caixa que ele não desembolsou pelo pagamento do tributo e vai automaticamente poder gerar dinheiro e gerar mais lucro com esse recurso que ficou na empresa. Ao final do ano, claro, ele vai fazer a prestação, ele vai fazer a sua apuração anual e a diferença que ficou a pagar, ele vai pagar em março do ano subsequente. Então, perceba, todo
planejamento tributário que você vai fazer, você olha para a redução do custo da carga. Ótimo, mas vamos lá. Para colocar esse meu plano em ação, eu vou otimizar ou, muito pelo contrário, vou aumentar e vou deixar mais complexa a operação, gerando mais custo? Nesse meu plano tributário, eu vou automaticamente pagar antecipadamente o imposto ou vou postergar o pagamento do imposto? Vou melhorar o meu caixa? Então, quando você vai fazer um planejamento tributário, olhe para a otimização da sua operação, enxugue a sua operação com o planejamento e automaticamente otimize seu fluxo de caixa. Esses dois pontos principais do planejamento tributário, tá? Principais. Primeiro olhar para a operação, depois olha para o caixa. Então, por quê? Porque depois que você olha para a operação e olha para o caixa, você consegue pegar a redução que você teve da carga e enxergar no lucro da empresa. Ou então enxergar no fluxo de caixa livre da empresa. Contudo, porém, entretanto, todavia, preste atenção no que eu vou falar. Não é só apenas ter lucro alto com o planejamento tributário. Por quê? Porque existe uma palavra chamada risco. No Brasil, nós temos, dentro dos conceitos de planejamento tributário, a questão do princípio da premissa da liberdade de planejar, de realizar o planejamento. Mas nós sabemos que, dependendo do apetite de risco de quem faz esse planejamento, ou até mesmo do gestor da empresa, a gente pode ter um nível de agressividade tributária maior, de situações que talvez não ficaram claras para o fisco se há legalidade ou não, né? Se a legislação permite ou não, isso é passível de discussão posteriormente. Então perceba, quando a gente faz um planejamento tributário, a gente faz de acordo com a lei existente, tá? Tem brecha na lei, tá? Tem brecha, vamos avaliar esse direito, porque não adianta você reduzir carga, melhorar a operação, melhorar o seu caixa e criar passivo contingente, ou seja, passivos ocultos pelas decisões que você está tomando em relação ao seu planejamento. Por quê, gente? Porque o verdadeiro gestor, o gestor profissional, ele não toma decisão com base apenas no lucro. Ele toma decisão com base no valor. É gestão baseada em valor. Como assim, Fábio? Toda empresa vale a capacidade que ela tem de gerar fluxo de caixa futuro. Quando eu digo fluxo, entradas e saídas, fluxo de caixas positivos. E aí, no momento que eu deixo contingências, isso aí são, talvez, né, no risco, na probabilidade de sair caixa no futuro. Então, a empresa perde o seu valor. Isso é uma prática de destruição de valor. Lucro alto e automaticamente um valor baixo da empresa. Existem muitas empresas que geram lucro alto, mas no final, quando elas abrem a boca para vender, não valem nada. Por quê? Pelas práticas que ela realiza, práticas que aumentam o seu risco. E aí, práticas que destroem valor, práticas automaticamente que diminuem o valor daquela empresa específica. Então, você, gestor que está me assistindo aí, preste bem atenção nessa dica. Quando for contratar um planejador tributário, faça com que ele olhe para esses 4 pontos. Olha, cara, eu quero que você reduza a carga, mas eu não quero que você altere, ou se alterar, for para otimizar a minha operação. E eu quero que você pense no meu caixa, porque caixa é água, eu preciso de caixa. Eu não quero estar pagando tributo antes, efetivamente, de uma realização financeira, de gerar um benefício econômico para mim. E outra, eu não quero gerar risco para minha empresa, não quero nenhuma prática que reduza o valor, porque eu também estou pensando, talvez, se houver oportunidade, de uma venda. Então, toda vez que eu tiver tratando do fluxo do planejamento tributário, é necessário que eu olhe para essa forma. E toda vez que eu, gestor, for tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão tenho que fazer minha gestão pensando no valor da empresa, não só no lucro. O lucro ela vai ter. Agora, lucro astronômicos, o lucro quem dá é o mercado pelas melhores práticas de mercado. Lucro astronômicos não efetivamente são lucros fora da linha. E isso quer dizer que você não está gerando as melhores práticas, então está destruindo o valor da tua empresa. Portanto, gente,
pense nisso. Visão Thundercats, visão além do alcance. Olhe para o planejamento tributário dessa forma e não exclusivamente apenas para a otimização de tributação. Valeu? Um grande abraço a vocês. Até a próxima, mas não esqueça, se inscreva aqui no canal e aperte a sineta. Valeu, galera!